Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada nessa manhã de domingo para vocês. Hoje, dia 28/12/2025, que seja o Senhor a falar através dessa palavra ao coração dos irmãos. Peço desde já que vocês que curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma, Clube de Membros, botão assinar, e aqui em cima, se desejar no seu coração abençoar esse ministério. Para nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa manhã de domingo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo de número 1, capítulo 16, perdão, versículo 1 diz assim: Não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou e não está aqui. Meus irmãos, o texto aqui ele fala da ressurreição do Senhor Jesus, né? Era muito cedo naquela manhã, de domingo também, né? Uma manhã de domingo, o sol ainda não tinha nascido e aquelas três mulheres caminhavam, né, em direção ao sepulcro, nos arredores de Jerusalém. Elas carregavam especiarias aromáticas, elas iam com o intuito de ungir, né, de embalsamar ali o corpo de Jesus. Era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. As três elas tinham visto Jesus morrer na cruz, e viram quando José de Arimateia colocou Jesus, no corpo de Jesus no túmulo. Elas tinham acompanhado todos os eventos, né, que estavam acontecendo ali naquele final de semana. Elas viram provavelmente quando a grande pedra foi rolada ali, fechando o sepulcro, né, a estrada que dava acesso ali ao sepulcro. E aí, passado o sábado, né, elas vinham cumprir ali os rituais fúnebres dentro daquela sociedade, dentro daqueles costumes que eles tinham. E no caminho que elas faziam até o sepulcro havia uma preocupação, né? Quem nos removerá a pedra? Ela sabia que havia uma pedra ali muito grande que era pesada demais, grande demais para que elas pudessem mover. Mas quando elas chegam, elas tiveram ali a primeira surpresa. A pedra já havia sido removida. E aí elas entraram no sepulcro e encontraram algo que elas talvez jamais esperassem ali naquele cenário, naquela situação. Um jovem vestido de branco, sentado à direita, um anjo do Senhor, né? E as palavras que aquele anjo disse àquelas mulheres contêm algumas verdades que eu acho que podem impactar, se meditarmos e alcançarmos a revelação, impactar a nossa vida, né? A primeira grande verdade: o anjo ele sabia exatamente por que aquelas mulheres estavam ali, qual era o motivo que tinha levado elas a sair de casa e a estar naquele lugar. Ele não precisou perguntar, ele disse: vocês buscam a Jesus, que foi crucificado. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque Deus ele conhece o motivo que nos leva à presença dele. Ele conhece o motivo que nos traz à presença dele, que nos faz orar, que nos faz buscar. Antes de falarmos, ele já sabe. Eu sempre digo o Salmo 139, que o salmista ele expressa, ele fala: ainda a palavra nem me chegou à boca, nem me chegou à língua, e o Senhor já o conhece. Aquelas mulheres, elas foram buscar um morto, né, foram prestar ali homenagem, um gesto sem esperança, mas um gesto de homenagem, né? Como hoje muitas pessoas buscam a Deus dessa forma, né? Por costume, por tradição, por obrigação religiosa, vão à igreja, vão à missa, não é porque é culto de final do ano, não é porque é Páscoa, não é porque é ceia, é costume buscar um morto. E muitos vão atrás de Jesus, que é um Jesus histórico, que é um Jesus ideológico, que é um Jesus personagem. Não tem uma experiência. Não tiveram uma experiência. Eu acho que essa é a maior experiência, a primeira experiência aqui desse texto. Deus nos conhece. Ele sabe o motivo pelo qual nós entramos na presença dele, pelo qual nós oramos, pelo qual nós buscamos. Ele está pronto para nos surpreender. Nada, nem ninguém surpreende Deus, mas ele nos surpreende, porque ele nos conhece. E aí o anjo ele vem com uma segunda informação, e aí uma segunda descoberta: o Jesus que vocês buscam já ressuscitou. Eu acho que essa é a palavra que muda tudo, irmãos, porque o anjo ele fez questão de identificar quem é que estava falando, né? De quem que ele estava dizendo, de quem ele estava falando. Jesus Nazareno, o que foi crucificado. Não havia dúvida. Não foi o outro que ressuscitou, foi ele que ressuscitou. O mesmo Jesus que foi pregado, sangrou, morreu, envolto em lençóis, colocado no túmulo, esse Jesus ressuscitou. E esse é o centro da nossa fé cristã.
Essa é a base da nossa fé cristã, ao ponto de que Paulo diz, lá em 1 de Coríntios, se não me engano, capítulo 15, tudo depende disso, tudo. Paulo diz, se Jesus está morto, se Jesus morreu e não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda permaneceis nos pecados. Tudo depende disso. Jesus morto, o cristianismo é uma fraude. Jesus vivo, ressurreto, o cristianismo é verdadeiro. Essa é a base do cristianismo. Muitas pessoas, como eu disse, vão à igreja prestar culto a um Jesus morto, não a Jesus ressurreto. Tem uma experiência, entre aspas, com um Jesus morto, um Jesus histórico, não um Jesus ressurreto, não um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que vive, que fala, que opera, que muda cenários. E aí vem a terceira descoberta delas. O anjo vira e fala, ele não está aqui. Ele não está aqui. Parece óbvio, né? O sepulcro estava vazio. Jesus não estava naquele sepulcro. Lucas registra que os anjos fizeram uma pergunta poderosa àquelas mulheres. O Evangelho de Lucas registra isso. Diz assim, por que buscais o que vive dentre os mortos? Que pergunta profunda e retórica, né? Jesus não pertence aos mortos. Ele é vivo. Em Apocalipse, o próprio Cristo declara, eu sou o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, 18, mais ou menos 19. Os grandes líderes religiosos da história estão nos seus túmulos. Maomé está em Medina, Buda foi cremado na Índia, Confúcio na China, enterrados, faraós do Egito construíram pirâmides, né, monumentais ali, os seus sarcógrafos. Todos permanecem mortos. Jesus é diferente. O túmulo dele está vazio, ele não está morto, ele não está entre os mortos. Não devemos procurar Jesus onde ele não está, em rituais vazios, em tradições mortas, em filosofias humanas, em sistemas religiosos transvestidos de evangelho. Jesus está vivo, presente no meio dos seus. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aí vem o anjo com a última descoberta para elas, a última revelação. Eis aqui o lugar onde o puseram. Ele convida aquelas mulheres a olharem. Vejam vocês mesmos. Esse é o lugar onde colocaram o corpo, está vazio. Olhem. O sepulcro vazio era a evidência física da ressurreição. Não foi uma visão, não foi uma experiência mística, foi ressurreição. Os inimigos de Jesus nunca conseguiram apresentar o corpo. Se pudesse, eles teriam acabado com o cristianismo em uma semana. Teriam feito uma exposição pública. Era só mostrar o cadáver. Mas não podiam. Não tinha como, porque não tinha cadáver. Não havia corpo. Jesus havia ressuscitado. Não tinha como. Se pudessem, fariam com certeza. O Império Romano ia fazer uma exposição em praça pública. Praça pública para todo mundo ver. O anjo disse, eis aqui o lugar onde puseram. Os homens puseram Jesus num sepulcro. Pensaram que era o fim, enrolaram a pedra, selaram um túmulo, colocaram guardas, fizeram tudo para garantir que ele permanecesse morto. Mas Jesus não foi capaz, o sepulcro não foi capaz de deter o autor da vida. A pedra não foi capaz de impedi-lo. Meu irmão, minha irmã, aquelas mulheres foram ao sepulcro esperando um morto e saíram de lá com uma mensagem que mudaria a vida delas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O Senhor conhece. Nessa manhã eu quero que tu entenda, o Senhor conhece a nossa busca. Ele conhece, Ele vive, Ele não está entre os mortos. O túmulo dele está vazio. Paulo ele resume o significado de Cristo. Ele resume dizendo, Cristo morreu, ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Romanos 14. Ele reina, Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele é Senhor tanto de mortos quanto de vivos. E às vezes nós pensamos que o Senhor não dá conta de resolver um problema de saúde, um problema familiar, um problema financeiro. Ele é Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Ele vive. Ele tem poder. Não procure aquele que vive dentre os mortos. Ele não está na religiosidade, nos dogmas, não. A presença dele se faz toda vez que você clama e você busca. E ele trará
já está trazendo respostas à sua luta.